Meu nome é Elias Barbosa, 81 anos na cara, aposentado, com 2 dentes a menos e muita coisa entalada no peito que ninguém nunca quis ouvir. E para ser bem sincero, nem eu sabia se queria contar. Mas chega uma hora que o silêncio começa a feder. E olha, tem silêncio que fede mais que carne podre esquecida no sol. Tem lembrança que não vira pó, vira bicho, rói por dentro devagarinho. E eu cansei de ser ruído. Moro até hoje aqui em Araraquara, cidade quente que nem forno, onde o tempo passa devagar, mas os olhos dos outros correm rápido para julgar o que não entendem. Aqui todo mundo conhece todo mundo, ou acha que conhece, porque ninguém nunca perguntou nada para mim, nem quando eu era menino. E olha que eu era daqueles meninos que carregava tudo nos olhos, viu? Mas naquela época, homem não podia chorar, muito menos menino. Chorar era sinal de fraqueza, de doença da alma. E pelo jeito, eu nasci doente. Só que calei. Nasci e cresci numa casa que mal se aguentava em pé, com as tábuas da parede rangendo mais que minha coluna hoje. Era só eu, minha mãe e o velho. Velho esse que todo mundo achava que era um santo de boca fechada. Pois é, santo, com uma mão no terço e outra escondendo o inferno. E a mãe? Ah, minha mãe... Uma mulher miúda, com a coluna já dobrada, mesmo jovem, sempre cheirando a sabão em pedra e cansaço. Trabalhava feito burro de carga, lavando roupa dos outros, cozinhando, passando. Chegava em casa com os dedos encolhidos, os olhos baços e ainda me dava um beijo na testa como se isso fosse salvar nós dois. Eu cresci no canto da sala, literalmente. Era ali que eu me escondia com o meu caderno, desenhando uns bonecos tortos só para parecer ocupado e não ser notado, porque ser notado naquela casa era perigoso. Meu avô era o tipo de homem que tinha voz de trovão e alma de granizo. Tudo em volta dele se encolhia, até as paredes pareciam respirar mais baixo quando ele chegava. Ele não gostava de criança falante demais. Dizia que menino que fala muito vira vergonha para a família. Vai ver por isso que tanta família carrega segredo até hoje. A escola naqueles anos era o meu único ar. A escolinha do bairro com quadro preto, giz quebrado e cheiro de lápis com ponta torta era onde eu fingia que era só um menino normal. E olha que eu me esforçava, viu? Fazia tudo certo. Sentava na fileira do meio, falava só quando chamavam e escrevia bonito para não chamar atenção com erro, porque chamar atenção era sentença. Em casa, na rua, na igreja, criança boa era criança invisível. Eu aprendi direitinho. Minha professora era uma mulher gorda, com braço de ferro e coração mole. Chamava Dona Alzira. Tinha uns bigodinhos na beirada do lábio que tremiam quando ela lia poesia. Eu gostava dela, porque ela me chamava de Seu Elias, como se eu fosse gente grande. E olha, isso era mais carinho do que eu recebi o mês inteiro. Mas, voltando àquela casa, a gente tinha um tapete, isso mesmo, um tapete, no meio da sala, rasgado, encardido, com um buraco bem no centro. Não era buraco de desgaste, não, era buraco feito mesmo. Parecia que alguém tinha cortado com faca. Eu nunca soube quem fez, e nem perguntei. Eu gostava de enfiar o dedo ali, girar devagar, ver a poeira levantar. Aquilo para mim era um brinquedo, um alívio, um tempo que o mundo não estava olhando. Até que um dia o velho o viu. Larga isso, moleque, vai deitar. Fui seco assim, e eu fui. Não questionei, não perguntei, não respirei mais fundo, só fui. Deitei no colchão fino do meu canto, com o som das chinelas dele arrastando pela casa feito cobra, e o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Naquela noite, minha mãe veio até mim. Sentou na beirada da cama, com a voz baixa, e disse: Não mexe com seu avô, Elias. É só o jeito dele. O jeito dele. Ah, claro, porque todo homem bruto tem um jeito. Todo silêncio pesado tem uma desculpa bonita. E a gente engole isso desde pequeno. Aprende que quando um adulto faz algo errado, a culpa é do jeito, do humor, do trabalho, do cansaço.
Mas quando é a gente que chora, que treme, que se encolhe, é frescura e o mundo segue, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ouvindo os passos, o barulho da cadeira se arrastando, o som da garrafa sendo aberta, o pigarro dele e depois o silêncio. Mas não era um silêncio tranquilo, era aquele silêncio que avisa, que antecipa, que ameaça. E eu, do meu canto, aprendi a respirar mais baixo que o vento. Eu queria perguntar para minha mãe por que ela falava aquilo, porque ela parecia triste sempre que ele chegava, porque ela nunca olhava no olho dele. Mas eu era só um menino. E menino não pergunta, menino não pensa. Menino abaixa a cabeça e reza para crescer logo. Reza para virar homem, como se ser homem fosse algum tipo de salvação. Na manhã seguinte, minha mãe me deu um copo de leite morno e um beijo na testa. Vai com Deus, ela disse. E eu fui, mas levei comigo o buraco do tapete. Não o buraco de pano, aquele eu nem encostava mais. Era o outro, o buraco dentro de mim que começou a se abrir naquela noite e que com o tempo virou abismo. E foi ali que tudo começou. Ou talvez a tivesse começado antes e eu só não tinha percebido. Mas naquela noite eu senti que o jeito dele era o que ia me entortar por dentro pro resto da vida. Se tem uma coisa que me embrulha o estômago até hoje, é o cheiro de leite morno. Tem gente que sente esse cheiro e lembra da infância com carinho, da mãe na cozinha, do pão com manteiga e do tempo que tudo era mais fácil. Eu não. Quando o leite esquentava lá em casa, o que vinha junto era outra coisa. Era peso, era aviso. Tinha noite que eu ouvia a colher batendo na panela e já sentia a boca secar. A casa era pequena, qualquer barulho ecoava. Mas o som do leite sendo mexido num alumínio, aquele era o que mais doía. Porque eu sabia que depois dele vinha a parte que não tinha gosto, mas arrancava pedaço por dentro. Na maioria das vezes era minha mãe que esquentava. Fazia tudo com jeito, com paciência. Ela botava uma pitada de açúcar, mexia devagar, soprava para ver se estava na temperatura certa. Aquele leite era abraço, era tentativa de afago. Era ela dizendo desculpa por tudo isso, sem ter coragem de falar com a boca. Ela nunca dizia com palavras, mas a mão dela tremia. E eu via. Mesmo quando fingia que não via, eu via. Agora, quando era o veio quem esquentava, a coisa era outra. Não tinha açúcar, não tinha cuidado. Era leite ralo, quase fervendo, jogado no copo de alumínio que queimava o berço. E era sempre do mesmo jeito. Bebe e vai deitar. Seco. Sem olhar nos olhos, mas com aquele tom que já vinha carregado de veneno. E eu bebia, mesmo queimando, mesmo subindo um gosto amargo que nem era do leite, porque se recusasse, ele reparava. E se ele reparasse, aí era pior. Eu aprendi cedo que em casa tinha que ser invisível. Era meu jeito de sobreviver. Andar leve, respirar baixo, não perguntar. Se tivesse barulho demais, eu sumia. Se a mãe estava sorrindo, eu me aproximava. Mas se o velho estava por perto, eu virava sombra. Criança que se fazia presente demais naquela casa, levava advertência no olhar e castigo no silêncio. Na escola era diferente. A escola era um pedaço do mundo onde eu podia andar sem medo de tropeçar num olhar torto. Eu gostava do cheiro da sala, da bagunça dos outros meninos, da fala da professora, até da vara de madeira que ela usava para bater na mesa quando alguém conversava demais. Tudo era mais claro ali, mais previsível. E previsibilidade era conforto para quem vivia com medo do inesperado. Eu sempre fui um menino calado, observava mais do que falava. Quando a professora perguntava, eu respondia baixinho. Quando os outros riam, eu fingia que ria também, só para não parecer esquisito. Mas eu nunca estava inteiro ali. Um pedaço meu ficava em casa, trancado, esperando o leite esquentar. Foi mais ou menos no meio do ano letivo que chegou um professor novo, professor Gilmar. Diferente, jovem, de óculos redondo e camisa enfiada para dentro da calça. Não gritava com ninguém, não chamava de burro, não usava régua para bater. Ele ensinava falando baixo e olhava para cada aluno como se estivesse escaneando a alma. Isso me dava nervoso, porque quem olha fundo demais, uma hora encontra o que não devia. Nas primeiras semanas ele não falou muito comigo. Só fazia perguntas normais, passava exercício, corrigia caderno,
Mas depois começou a reparar. Eu percebi. Quando eu abaixava a cabeça, ele ficava mais tempo olhando. Quando eu tremia para ler em voz alta, ele não insistia. Uma vez ele disse: "Você escreve muito bem, Elias. Sua letra é firme." E eu nem sabia o que responder, porque ninguém nunca tinha falado da minha letra antes. E firme eu? Eu era o retrato da fragilidade, mas ele viu algo. E isso, por mais que assustasse, acendia uma pontinha de alguma coisa dentro de mim. Algo que não era esperança ainda, mas era inquietação. Foi aí que as coisas começaram a apertar em casa. O velho estava mais irritado, mais presente. A mãe estava mais distante. O cansaço dela aumentava e o silêncio também. Eu me sentia cada vez mais encolhido. Um dia, depois do jantar, o velho ficou me olhando enquanto eu lavava o copo do leite. Ficou parado ali, encostado na porta da cozinha, sem dizer nada, só olhando. Quando terminei, ele veio até mim, pôs a mão no meu ombro, aquela mão seca, pesada, com os dedos tortos de tanto tempo, e falou assim com a voz mais baixa do que o normal: "Que cê tem contado pro pessoal da escola?" Eu congelei. "Nada", respondi. "Tá certo, que continue assim." Fiquei parado. Ele apertou um pouco mais forte. "Porque se abrir essa boca, tua mãe vai pagar caro." Foi assim, cru, como quem fala do preço do arroz, como quem não tem alma, como quem sabe que o medo é mais forte do que qualquer grito. E naquele momento, eu soube que não adiantava mais tentar entender. Só restava calar, só restava fingir. Fingir que aquele leite queimando era carinho, fingir que aquela mão pesada era a proteção. Fingir que o professor não estava vendo nada, mas ele estava. E é aí que as coisas começam a mudar. Minha mãe se chamava Sebastiana, mas ninguém usava esse nome inteiro. Era Basti, Bastinha ou só Ô moça, dependendo do freguês. Ela era daquelas mulheres que já nascem com a alma remendada. Não reclamava de dor, mas andava como se cada passo fosse empurrado por dentro. Dizia que tinha mais o que fazer do que ficar sentindo dor. E tinha mesmo. Ela acordava antes do sol, com o rosto ainda marcado pelo travesseiro duro, e já começava o dia esquentando água para lavar roupa para os outros. Fazia isso ajoelhada no tanque, com as mãos já rachadas do sabão. Quando voltava, deixava o fogão de lenha aceso, comida na panela, vassoura encostada. Era silêncio, trabalho e pouco espaço para qualquer coisa que não fosse sobrevivência. Minha mãe vivia cansada. E não era aquele cansaço que passa com banho e rede. Era o cansaço de quem desistiu faz tempo, mas continua andando por puro instinto. Eu nunca vi ela reclamar. Só suspirava fundo e dizia: "Tem que ser." Eu achava bonito isso. Achava que era força. Hoje, olhando de longe, não sei se era força ou se era desistência com maquiagem. Porque tem mulher que finge ser forte só para não desabar na frente dos filhos. E talvez minha mãe fosse uma dessas. Mas tinha uma coisa que me doía. Ela não via, ou fingia que não via. E isso, às vezes, era pior que o próprio peso das coisas. Teve uma noite que até hoje me atravessa a memória feito espinho. Estava chovendo. Chuva fina, daquela que pinga na telha e faz som de relógio cansado. A luz tinha caído, acontecia direto naquela época, e a casa estava só com a chama do lampião tremendo no canto da sala. Eu estava no meu canto, quieto, como sempre. O velho me chamou com aquele jeito dele que não precisava levantar a voz, bastava olhar. Fui. A mãe estava sentada na cama dela, costurando, com a cabeça baixa e a costura tremendo na mão. Eu lembro porque quando passei por ela eu parei e eu vi. Vi ela levantar os olhos, vi ela olhar para mim e vi ela olhar para ele. E depois abaixar a cabeça de novo. Foi ali que eu entendi o que era abandono de verdade. Porque ser abandonado por um pai que some no mundo, a gente até acostuma. Mas ser abandonado por quem está ali, do lado, e mesmo assim escolhe não ver, isso marca de um jeito que nem o tempo dá conta de apagar. Eu não chorei, não tremi, só calei. E esse silêncio cresceu em mim como um mato, cada dia mais alto. Comecei a falar menos.
Na escola, os colegas ainda tentavam me puxar para as brincadeiras. Um me dava tapa nas costas, outro me chamava para jogar bola, mas eu recuava. Qualquer toque me fazia gelar. Não era medo do outro, era medo de mim, do que podia sair de dentro se alguém cutucasse muito. Eu me afastava, ficava sozinho nos recreios, no fundo da sala. Desenhava só com lápis preto. Não coloria mais. Um dia, uma menina da turma colocou a mão no meu braço para mostrar algo no caderno. E eu puxei com força, sem pensar. Ela se assustou. Eu também. Pedi desculpa, mas ela nunca mais chegou perto. Em casa, o velho estava mais atento. Passou a trancar a porta do quarto. Não sei quando começou, mas lembro da primeira vez que vi a chave girando na fechadura. Foi como se o mundo encolhesse mais um tanto. Não era para manter os outros fora, era para me manter dentro. E o barulho da chave rodando era mais alto que qualquer grito. Minha mãe continuava cansada, continuava ausente, mesmo presente. Às vezes olhava para mim com aquele olhar de quem sabe, mas não quer confirmar. Fazia um cafuné sem firmeza. Perguntava, tá tudo bem, Elias? E nem esperava a resposta. Ela sabia que não estava, mas tinha medo do que ouviria se eu dissesse a verdade. Eu comecei a perder peso, perder sono, perder cor. A professora notou, mas não perguntou nada. Até que um dia, na hora de ir embora, o professor Gilmar me chamou. Eu já estava na porta, com o meu caderno debaixo do braço, e ele falou, Elias, espera um pouco. Queria conversar com você. A voz dele foi firme, mas calma. E o coração na minha boca começou a bater mais alto que tudo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que está me ouvindo. Naquele dia, quando o professor Gilmar me chamou, meu primeiro impulso foi sair correndo. Não que ele tivesse cara de bravo, pelo contrário. Era tranquilo, o tipo de homem que fala devagar, que ouve mais do que fala, que espera a resposta com os olhos e não com a voz. Mas foi justamente isso que me assustou. Ele não estava perguntando por perguntar. Ele queria saber. Tá tudo bem, Elias? A pergunta veio seca, simples e caiu no meu peito como pedra em poço fundo. Tá sim, professor. Respondi sem hesitar. Mentira. Mas eu estava ficando bom nisso. Ele ficou me olhando, com aquela cara de quem não acredita, mas não quer apertar. Só fez que sim com a cabeça e disse, se quiser conversar, tô aqui. Eu saí da sala tremendo. Não porque ele falou algo demais, mas porque ninguém nunca tinha oferecido esse tipo de tô aqui antes. Em casa, tô aqui era presença física. Corpo parado, voz mandando, olho vigiando. Mas ali, naquele canto da escola, soou diferente. Soou como um lugar onde, talvez, eu pudesse existir sem tanto medo. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, o velho não estava. A mãe estava no quintal lavando roupa até o sabão espumar a vida. Me enfiei no quarto e puxei um caderno velho que eu usava para desenhar. Mas dessa vez, não queria desenhar. Peguei o lápis e comecei a escrever. Escrevi devagar, com cuidado, como se as palavras fossem explosivos. Comecei falando do que eu sentia. Uma queima por dentro, uma vontade de desaparecer, um medo que não tinha nome. Escrevi que às vezes minha barriga doía sem motivo, que meus olhos ardiam mesmo sem lágrima. Falei da vontade de gritar, mas do terror que era abrir a boca. Falei da confusão, de não saber se o que eu vivia era normal ou castigo, porque ninguém nunca tinha dito o que era certo e errado. Só mandavam eu obedecer. Eu escrevi tudo com letra pequena, escondida, como se isso bastasse para esconder a dor. Escrevi umas 3 páginas. Quando terminei, escondi o caderno debaixo da fronha do travesseiro. Achei que estava seguro. Só que naquela casa, nada era seguro. 2 dias depois, o velho chegou mais cedo do trabalho. Tava de cara amarrada, cheiro de cachaça e passo pesado. Eu estava na cozinha com minha mãe. Quando ele entrou, não disse boa noite, não pediu comida, foi direto para o quarto. O som do armário abrindo me fez gelar. 1 minuto depois, ele apareceu na porta com o caderno na mão. O que é isso aqui? Eu travei. Minha mãe parou de mexer a colher na panela. O cheiro do feijão queimado subiu junto com a tensão. Responde, moleque. É só coisa da escola. Coisa da escola, né? Ele abriu uma das páginas. Leu uma frase. Aqui dizia que eu tinha medo de dormir. Tu
Tu escreveu isso aqui por quê, hein? Tá achando que pode ficar inventando história? Eu só escrevi o que eu sinto. E o que tu sente, Elias? Hein? Quer que eu sinta também? Quer que eu vá lá na escola mostrar pra todo mundo esse teu chororô? Minha mãe tentou intervir. Deixa isso, pai. É só coisa de criança. Mas ele ignorou. Rasgou as páginas na minha frente. Cada folha arrancada era como se arrancasse um pedaço do pouco que eu ainda guardava. Se eu pegar outra besteira escrita nesse papel, eu juro por tudo quanto é santo que vou deixar tua mãe sem dente nenhum para sorrir. Foi assim, a seco, e ninguém disse nada depois. A mãe baixou a cabeça, eu também. O feijão queimou de vez e o caderno virou lixo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando o teto e pensando que talvez o problema fosse eu. Que se eu sumisse, tudo melhoraria. Que se eu andasse até bem longe, ninguém ia sentir falta. Era essa a lógica que a dor me ensinava, a de que minha existência atrapalhava todo mundo. Levantei cedo no outro dia, peguei uma trouxinha de roupa, um pedaço de pão seco e saí sem fazer barulho. A ideia era simples, andar até cansar, ir embora, sumir. Eu não tinha plano nem destino, só queria que aquele medo parasse de morar dentro de mim. Andei umas 3 quadras. O sol mal tinha nascido, a rua estava vazia, mas eu devia ter feito barulho, porque o velho apareceu do nada. Gritou meu nome, eu corri, mas ele correu mais. Me segurou pelo braço, me jogou no chão e ali mesmo, no meio da rua de terra, fez o que sempre fazia quando perdia o controle. Depois, me arrastou de volta para casa. Eu estava sujo, arranhado, com os joelhos folados. Minha mãe abriu a porta com os olhos já cheios de água. O que aconteceu? Caiu da escada. Ele respondeu antes de mim, e eu repeti. Caí da escada, mãe. Ela não questionou. Só me limpou com um pano molhado, passou um pouco de álcool que ardeu mais do que devia e me deu um beijo na testa. Fica quietinho hoje. Amanhã melhora. Melhora. Palavra bonita para quem nunca sentiu a dor verdadeira. Mas eu sabia. Se não abrisse a boca, talvez a dor parasse de crescer. Só que ela não parava. Ela aprendia a se esconder melhor. Em Araraquara, quando vinha chegando o mês do padroeiro, até o pó da rua parecia mais leve. Era como se a cidade lavasse o rosto e tentasse parecer mais bonita, mesmo que fosse por pouco tempo. A meninada saía da escola correndo, as senhoras punham cadeira no portão e as rádios locais anunciavam a festa como se fosse a chegada do Messias. Era um alívio ver o povo animado, sorrindo com pouca coisa, mesmo que a vida estivesse sempre ali, de espreita. Aquela semana em especial foi uma daquelas em que parecia que o mundo ia dar uma trégua. As bandeirinhas coloridas começaram a enfeitar a praça, penduradas com barbante entre poste e poste, e a cidade cheirava a milho cozido, vela e expectativa. Até minha escola, que era mais cinza que nuvem de chuva, ganhou um ar diferente. Professora Alzira, aquela das tranças mal feitas e batom borrado, estava toda empolgada ensaiando uma apresentação com os alunos. Iam encenar um trecho da vida de São Bento, e eu fui escalado para ler umas falas do início da peça. Foi estranho ser escolhido, ainda mais porque eu sempre me escondia na fileira do fundo. Mas a professora insistiu. Você tem voz boa, Elias. Lê bonito, com calma. Eu não respondi, só balancei a cabeça. Por dentro, uma briga. Parte de mim queria, outra tremia só de pensar em subir naquele palco improvisado no pátio. O professor Gilmar me ajudou com o texto. Me dava umas orientações baixinho, corrigia as pausas, elogiava. Tinha um jeito de olhar como se estivesse montando um quebra-cabeça, e eu sabia que ele via as peças faltando, mesmo sem perguntar por elas. Um dia ele disse, você está melhorando na leitura, Elias. Está colocando emoção. E eu quis rir. Emoção era o que mais me sobrava, só que era tudo travado aqui dentro, espremido entre medo e silêncio. Nos intervalos dos ensaios, eu ficava sentado no canto do pátio olhando os outros ensaiando as danças de quadrilha. As meninas girando as saias floridas, os meninos com chapéu de palha e bochecha pintada. Eu nunca dancei, nunca nem tentei. Era coisa de gente leve demais, livre demais. E eu já carregava peso demais para caber num arraiá. Na rua, os preparativos avançavam. A padaria da esquina pintou a fachada. A igreja abriu as portas o dia todo.
O coreto recebeu lanterninhas coloridas e um grupo de sanfoneiros ensaiava no fim da tarde. As barracas começaram a ser montadas. Pastel, quentão, pescaria, bingo. O cheiro era de festa, mas no fundo da minha barriga já morava outro cheiro. O da lembrança de que felicidade lá em casa era bicho que não durava. Minha mãe parecia até mais viva naquela semana. Comprou uma fita azul para amarrar o cabelo, lavou as cortinas da sala, fez pamonha com as espigas que ganhou da vizinha. Cheguei a pensar que ela estava tentando sorrir de verdade. E eu, bobo que era, deixei o coração acreditar por umas horas que aquela brisa podia durar. Naquela tarde fui para a escola mais leve. Li meu trecho do texto com firmeza. A professora bateu palma. Os colegas também. Um deles, o Joãozinho, me deu um tapa nas costas e disse: "Mandou bem, Elias." Eu sorri. Pouco, mas sorri. Foi um sorriso rápido, tímido, daqueles que a gente solta com medo de ser desmentido pela vida. Voltei para casa andando devagar. Sabia que o velho ainda não tinha chegado, e era sempre esse o único intervalo de paz possível, entre a escola e a hora que ele botava os pés em casa. A mãe estava na cozinha, fritando mandioca. Me ofereceu um pedaço, eu aceitei. Ela até assobiava, e fazia tanto tempo que eu não ouvia aquele som que parecia de outro mundo. Me contou que ia à missa da noite, que talvez passasse na barraca da igrejinha. Eu ouvi tudo calado, comendo devagar, querendo que aquela conversa durasse mais do que o tempo permitia. Mas o tempo, como sempre, não perdoa. O barulho do portão rangendo foi o sinal. A voz dele veio antes da imagem, grossa, arrastada, suja de pinga. A mãe guardou os talheres, lavou a mão e baixou os olhos. Eu fiz o mesmo. Ele entrou na sala como sempre, dominando, farejando o ambiente. Olhou para mim e antes que eu pudesse sair, falou: "Hoje é dia de festa na rua, né?" Assenti com a cabeça. "Pois aqui também vai ter, mas vai ser uma festa diferente. Entendeu, moleque?" Fiquei quieto. "Hoje eu vou te ensinar como é que homem se comporta. Porque homem não é essa flor murcha que você anda sendo, não. Vai pro quarto. E já sabe, quieto." A mãe nem tentou segurar. Pegou o avental, pendurou no gancho e foi pro canto dela. E eu caminhei pro quarto como quem vai pro cadafalso. Me deitei devagar, o colchão estava quente, o travesseiro cheirava a sabão e lágrima antiga. Fiquei ali, imóvel, com os olhos abertos, fingindo que dormia. Aprendi a fazer isso com perfeição. O corpo paralisado, o peito subindo devagar para não chamar a atenção, a alma enfiada num lugar onde ele não podia alcançar. Lá fora, os rojões começaram a estourar. Ouvi o som das pessoas rindo, da música de sanfona, das vozes se misturando. A cidade vibrava, a vida vibrava. Mas no meu quarto, só o som da chave girando na porta. E o silêncio. Aquele silêncio que machuca mais do que qualquer grito. Eu nunca mais dormi direito depois daquela noite. E olha que se passaram décadas desde então. O tempo passou, o corpo envelheceu, os cabelos caíram, mas o sono ficou encalhado lá atrás, naquela cama quente, naquele silêncio sufocante. Dormir virou tarefa impossível. Quando não era o medo, era a lembrança. Quando não era a lembrança, era a culpa. E quando não era a culpa, era só o vazio mesmo. Eu tinha o quê? Nem sei mais. Mas foi naquela semana que meu corpo começou a chiar por dentro. Primeiro foi a febre. Vinha de madrugada, me sacudia feito folha em ventania. Depois veio a dor no estômago, uma queimação que subia devagar e me deixava sem força nem para comer. A tontura veio em seguida. Parecia que o mundo girava devagar só para me derrubar com mais elegância. A mãe começou a perceber. Eu acordava suando, tremendo, sem cor. Tentava fingir que estava tudo bem, mas ela me conhecia. E por mais que fingisse não ver certas coisas, aquela febre ela não conseguiu ignorar. Num sábado de manhã, ela me pegou pela mão e disse: "Vamos no médico." Eu tentei recusar, mas ela estava decidida. Botou minha roupa limpa, amarrou um lenço na cabeça e me levou andando até o postinho da vila. A doutora era uma mulher séria, com óculos grossos e jeito de quem já viu muita coisa. Me examinou com cuidado, perguntou da dor, do sono, da alimentação. "Ele está muito magro", ela disse, "muito abatido.
Tá se alimentando direito? A mãe respondeu que sim. Eu não disse nada. Só olhava para o chão. A doutora insistiu em mais perguntas. Perguntou se eu sentia medo, se tinha algum problema em casa. A mãe desconversou. Eu fiquei calado. No fim, ela passou um remédio para dor e recomendou repouso. Mas quando a gente chegou em casa, o velho já estava esperando na porta, com a cara dura, como se soubesse, como se tivesse farejado que algo tinha saído do script. Onde foram? No médico, respondeu minha mãe. Pra que isso agora? Ele tá com febre há dias. Febre é coisa de moleque fraco. Dá um chá amargo e para de gastar com besteira. E foi só isso. A decisão estava dada. A mãe baixou a cabeça e o remédio ficou guardado na gaveta da cozinha, junto com outras coisas que a gente nunca usou. Eu não voltei mais no postinho. Mas o corpo não esconde o que a boca cala. Na escola, eu estava cada dia mais pálido. Meus olhos fundos, a boca seca, os passos arrastados. Comecei a faltar ensaios. Mal conseguia ficar sentado sem querer vomitar. Um dia, no meio da leitura, a sala começou a girar. Caí da cadeira. A professora correu até mim. Me deram água com açúcar. Diziam que era fraqueza. Diziam que era calor. Diziam tudo, menos a verdade. Foi aí que o professor Gilmar agiu. Na saída da aula, me chamou de novo. Tava sério. Disse: Elias, você não tá bem. Eu já pedi para a diretora chamar sua mãe, mas ela ainda não apareceu. Posso conversar com ela pessoalmente, se quiser. Eu balancei a cabeça. A palavra não quase saiu, mas prendi no dente. Ele me olhou mais um tempo. Aqueles olhos dele não eram invasivos, sabe? Eram de quem queria segurar a queda sem fazer alarde. No dia seguinte, ele levou um papel dobrado. Colocou discretamente dentro do meu caderno. Se um dia quiser conversar, escreve aqui. Era um bilhete, simples, com a caligrafia dele. E tinha só 2 frases. O que você sente é real. Você merece ajuda. Li e escondi rápido. Guardei no fundo da mochila. Fiquei encarando aquela folha dobrada como se fosse dinamite. E era, porque aquilo para mim era um convite ao caos. Era como se pela primeira vez alguém estivesse estendendo a mão, sem exigir nada em troca. E isso me deu medo. Naquela noite, tentei escrever. Peguei um lápis, sentei no canto do chão e encostei o bilhete no joelho. Escrevi uma frase, rasguei. Escrevi outra, rasguei também. No fim, só fiquei ali, olhando para o papel dobrado, tremendo por dentro, até que a porta do quarto rangiu. O velho entrou. Eu escondi tudo embaixo do travesseiro, mas ele viu. Sempre via. Tá escrevendo o que aí? Nada. Mostra. É só coisa da escola. Ele puxou o travesseiro, achou o bilhete, leu. Não falou nada por um tempo. Só olhou para mim. Depois, amassou a folha, pisou em cima e disse: mais uma dessas, Elias, e tua mãe vai dormir sem dente nenhum. Entendeu? Assenti com o que restava de mim. Ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. E eu, ali no chão, abracei aquele papel amassado como se fosse o meu último pedaço de coragem. Na manhã seguinte, fui para a escola com febre, com dor, mas com um resto de esperança enterrado no bolso. Tem gente que grita, tem gente que esperneia, quebra copo, bate porta. Eu não. Quando a dor bateu forte, eu sumi. Fui apagando devagar, como quem vai saindo da própria pele, escorregando para dentro de um buraco fundo, escuro, sem nome. Um buraco que, à primeira vista, parece só cansaço, mas quem já passou por ele sabe, é um grito sem som. Parei de falar. Simples assim. Fechei a boca e guardei tudo por dentro. Na escola, não respondia a chamada. Só levantava a mão. Nas provas, escrevia devagar, como se cada letra fosse um esforço para continuar. Em casa, a mãe perguntava se eu queria comida e eu balançava a cabeça. Nada mais saía da minha garganta. Era como se tivesse um nó preso ali, feito arame. O velho, claro, percebeu. E como tudo que ele não entendia,
Resolveu na ignorância. Parou de falar por quê? Hein? Virou bicho agora? Eu não respondia. E isso é frescura, moleque. Isso passa com surra. A mãe tentava defender. Ele tá cansado, é muita escola. Mas a desculpa dela soava fraca até para os nossos ouvidos. Na escola, a coisa foi ficando mais séria. A professora Alzira tentou conversar comigo, mas eu só encarava. O professor Gilmar me observava de longe. Eu via. Ele não insistia, mas também não recuava. Estava sempre ali, esperando alguma brecha. Um dia, me chamaram na diretoria. A dona Malha, diretora há 1000 anos, me olhou com a testa franzida e um copo de café nas mãos. Elias, precisamos conversar. Você está muito quieto. Aconteceu alguma coisa? Balancei a cabeça negativamente. Não, mas você pode me contar, tá bem? A gente está aqui para te ajudar. Fiquei ali sentado, mãos no colo, respirando devagar. Não chorei, não fugi, só fiquei calado. No fim da conversa, ela pegou uma folha e escreveu um bilhete para minha mãe. Era para ela ir até a escola. Falava de um encaminhamento. Disseram que iam indicar um psicólogo da cidade, gratuito da rede. A gente quer entender o que está acontecendo para poder ajudar, disse a professora. Eu levei o bilhete dobrado no bolso da calça. Guardei como se fosse um segredo. Mas em casa, como sempre, segredo não durava. No jantar, o velho puxou o papel da minha calça. Leu rápido, amassou sem cerimônia e falou, alto para todo mundo ouvir. Isso aqui é palhaçada. Psicólogo é coisa de maluco. Aqui em casa ninguém é doido, não. E jogou o papel no fogo do fogão a lenha, como quem queima prova de crime. Naquela noite, molhei a cama. Foi a primeira vez. Acordei com as pernas frias, o lençol úmido e o rosto em brasa de vergonha. Tentei limpar sozinho, esfregando com um pano molhado, mas o cheiro ficou. A mãe percebeu. Não falou nada. Só trocou os lençóis de manhã e me olhou como quem tenta entender sem ter coragem de perguntar. Comecei a ter pesadelos também. Acordava no meio da noite com o peito doendo, os dentes rangendo. Sonhava que estava preso, que ninguém me via, que eu gritava sem som. Às vezes, via o velho me olhando com o rosto de bicho. Outras vezes, sonhava que minha mãe ia embora e me deixava sozinho com ele. Acordava ofegante, suado, agarrado na beira do colchão como se fosse minha única tábua de salvação. Fui definhando por dentro. Por fora, eu ainda era só um menino magro, calado, mas por dentro já era outra coisa. Já era um corpo tentando não sentir, uma alma em estado de fuga. Comecei a evitar todo mundo. No pátio da escola, não ficava mais com ninguém. Ia pro fundo, perto das árvores. Ficava sentado olhando o chão. Às vezes tremia, às vezes rezava baixinho. Um dia, um grupo de meninos começou a rir de mim. Elias virou fantasma, disseram. Nem fala mais. Eu não ligava. Já estava acostumado a ser o estranho. Melhor ser o estranho do que ser visto demais. Mas o professor Gilmar... Ele me via. Numa tarde, depois da aula, me escondi atrás do bebedouro. O pátio já estava quase vazio. Eu estava com os braços encolhidos, as mãos geladas, tentando controlar a respiração que vinha em espasmo. Ele apareceu de repente. Me viu. Não disse nada de cara. Só se aproximou devagar e ficou em silêncio. Eu nem percebi que ele estava ali. Só notei quando ele se abaixou, ficou da minha altura e perguntou, baixinho, com uma firmeza triste. Elias, quem te faz isso? Na hora, não respondi, mas meus olhos encheram d'água. Não de choro desesperado, era um acúmulo, um transbordamento calmo, como se aquela pergunta fosse o estopim de anos de coisa acumulada. Ele não insistiu, só passou a mão no meu ombro, com uma delicadeza que quase me desmontou. Tá tudo bem, você não precisa falar agora, mas eu tô aqui, tá bom? Assenti. E naquele gesto simples, eu senti, pela primeira vez, que talvez alguém fosse mesmo capaz de me salvar. Tem abraços que curam sem precisar dizer nada. E tem abraços que a gente leva uma vida inteira esperando, sem saber que precisava tanto deles. Aquele dia, ali no pátio da escola, foi quando isso aconteceu comigo. Eu estava encolhido no canto do bebedouro, com o corpo tremendo, a respiração toda errada e a cabeça fazendo barulho por dentro. Quando o professor Gilmar chegou, achei que fosse só mais um adulto tentando entender com a pressa de sempre, mas ele não fez isso. Ele se agachou, ficou ali, no meu nível,
Olhou para mim sem pressa, sem espanto, só com o olhar de quem já sabia. Ele perguntou: Elias, quem te faz isso? As palavras ficaram presas. Eu tentei responder, juro que tentei, mas a boca não abria. Era como se minha língua tivesse virado pedra e minha garganta estivesse cheia de areia. O que saiu foi só um soluço. Depois outro, e quando vi, eu estava chorando. Não era choro barulhento. Era um desmanche, como se o corpo estivesse dizendo tudo que eu calei por anos. Ele não recuou, não tentou me parar, só abriu os braços. E eu fui. Encostei nele como quem se agarra num tronco no meio da enchente. Chorei no ombro daquele homem como se ali fosse o único canto seguro do mundo. Eu não sabia o que era abraço de verdade até aquele momento. Nunca ninguém tinha me abraçado sem querer algo de volta. Nunca ninguém tinha me segurado só para eu não cair. A camisa dele ficou molhada, eu lembro, e ele ficou ali, parado, firme, me deixando chorar sem vergonha, sem pressa. Quando me acalmei um pouco, ele me disse: Vamos lá dentro, tá? Assenti, sem dizer a palavra. Caminhamos devagar, ele com a mão no ombro, como se tivesse medo de eu desmontar do caminho. Entramos pela lateral da escola, subimos a escada dos fundos e fomos até a sala da diretora. Dona Amália, que sempre foi meio brava, ficou em silêncio ao nos ver. O professor só disse: Precisamos ligar. E ela entendeu. Ficaram cochichando por alguns minutos. Depois chamaram a orientadora pedagógica. Me deixaram numa salinha ao lado. Me deram água. Eu fiquei lá sentado, com os olhos inchados, o peito doendo e a cabeça leve, como se, ao tirar aquele peso, eu tivesse esvaziado junto. Ouvi o telefone tocando. 2, 3 vezes. Vozes baixas, passos apressados. A escola, que antes parecia um prédio comum, agora parecia um centro de operações. Eles estavam se mexendo. E eu sabia que aquilo tudo tinha a ver comigo. Depois de um tempo, vieram me chamar. Elias, sua mãe está chegando. Quer tomar um pouco de ar lá fora? Eu não queria nada, mas fui. Sentei no banco do pátio vazio. O céu estava claro, mas meu peito ainda estava nublado. Respirei fundo, tentando entender o que viria a seguir. Não sabia. Só sabia que algo tinha mudado. O silêncio já não era mais escudo. Já não cabia mais dentro de mim. Minha mãe chegou meia hora depois. Veio apressada, com o cabelo preso de qualquer jeito e a cara de quem não sabia se estava indo para um velório ou um batizado. Entrou direto na sala da diretora. Falaram por alguns minutos. Depois, me chamaram. Quando entrei, ela estava sentada de cabeça baixa, o professor ao lado e a diretora de frente. Me olharam com cuidado. A mãe não conseguia me encarar. Quando olhou, os olhos já estavam marejados. E eu senti, no fundo, que ela sabia. Sempre soube. Mas agora, alguém tinha dito em voz alta. E o muro de negação não servia mais. A diretora explicou que tinham acionado o conselho tutelar, que iam investigar, que estavam preocupados comigo. Minha mãe só balançava a cabeça, como quem já não controlava mais nada. O professor manteve a mão no meu ombro o tempo inteiro. Foi então que, do nada, ouvimos o grito no portão da escola. Cadê meu neto? Era ele, o velho. Veio a pé, como sempre, mas dessa vez com a raiva escorrendo pelas pernas. Alguém tinha avisado. Talvez vizinho, talvez aluno. Não importa. Só sei que ele chegou querendo resolver tudo no grito. Invadiu o corredor. Os funcionários tentaram segurar. Ele empurrou 2. Foi em direção à diretoria como um touro cego. Gritava meu nome. Gritava com a mãe. Gritava com a diretora. Que história é essa que estão inventando contra mim? Eu congelei. Quis sumir. Quis evaporar. O professor ficou na frente. Fez uma barreira com o corpo. Disse: Se acalme. Aqui não é lugar para isso. Mas o velho cuspiu no chão. Você que está enchendo a cabeça dele. Você que está criando mentira. Vou resolver isso no tapa. Foi aí que a diretora pegou o telefone da sala ao lado. Vou chamar a polícia. Ele riu. Achou que era blefe. Mas não era. 15 minutos depois, 2 policiais chegaram. Uniforme, cinto cheio, cara séria. O velho ainda tentou bancar o indignado. Gritou que era injustiça, que era armação, que ninguém mandava na família dele. Mas naquele dia, pela primeira vez, alguém mandou. Levaram ele para a delegacia. E eu fiquei sentado no mesmo banco do pátio. O professor do lado, a mãe do outro. Nenhum dos dois falava nada. Mas por algum motivo,
O silêncio daquele momento era outro. Era um silêncio limpo. Dizem que quando a justiça chega, ela vem para aliviar. Mas a verdade é que, quando ela chega atrasada, o alívio vem misturado com raiva, vergonha e um gosto amargo que fica na boca por muito tempo. Foi mais ou menos isso que senti no dia em que o velho foi preso. A viatura parou na frente da escola, com o barulho discreto e os faróis acesos. Não teve sirene, não teve algazara, mas teve tudo que uma cidade do interior precisa para virar o assunto da semana. Eu lembro dos gritos dele, saindo pela porta da escola, sendo levado pelos 2 policiais, esperneando como bicho acuado. Dizia que era mentira, que iam pagar caro, que aquilo tudo era invenção. Aquelas palavras ecoavam pela calçada e atravessavam as janelas abertas das casas vizinhas. E Araraquara escutou cada palavra. A vizinhança se juntou nos portões. Crianças pararam de brincar para olhar. Donas de casa saíram com a mão cheia de farinha e o avental sujo para ver o espetáculo. Gente cochichando, gente com cara de choque, gente que fingia surpresa, mas já sabia. Porque é assim, ninguém sabe de nada até que alguém tenha coragem de dizer. Minha mãe estava sentada no banco da diretoria quando os gritos começaram. Tinha o rosto inchado, os olhos vermelhos, o corpo afundado na cadeira como se estivesse derretendo. Quando o viu sendo levado, ela desabou. Chorou com um barulho engasgado, como quem tenta segurar o mundo nas mãos e vê ele escorrer pelos dedos. Tentaram amparar, mas ela só repetia: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus", feito um mantra desgovernado. Eu fiquei parado. Não chorei, não gritei, não corri para abraçar ninguém. Fiquei parado, como quem observa o fim de uma era. Porque era isso, um ciclo, um império de medo que enfim desmoronava diante dos meus olhos. Mas não pense que eu fiquei feliz. Não dá para comemorar quando se cresce dentro de um campo de guerra. A paz vem, sim, mas vem pisando em escombros. Nas semanas seguintes, a cidade virou um sussurro só. Em todo lugar que eu ia, senti os olhos em mim. Alguns de pena, outros de julgamento. Tinha gente que me olhava como se eu fosse culpado. Tinha quem dissesse que era mentira, que velho nenhum fazia aquilo. Tinha até quem insinuasse que eu tinha inventado tudo para me mudar de casa. A verdade, para muita gente, é só aquilo que não incomoda. Minha mãe ficou um tempo fora do ar. Dava para ver que ela respirava, que ela andava, que ela fazia café. Mas ela não estava ali. Parecia que a alma dela tinha saído e deixado só o corpo em modo automático. Às vezes sentava na beira da cama e ficava olhando para o chão. Outras vezes me pedia desculpa chorando, sem conseguir terminar a frase. Eu não respondia, não por raiva, mas porque ali, naquele momento, nem as palavras sabiam o que fazer. Mas tinha uma coisa que mudou. Uma coisa pequena, quase imperceptível. A porta do quarto. Aquela porta que por anos girava a chave por dentro. Aquela tranca que me calava mesmo quando eu queria gritar. Aquela fechadura que fazia mais barulho que trovão. Agora, vivia aberta. Aberta como quem pede desculpa. Aberta como quem diz, nunca mais. E aquilo, por mais simbólico que pareça, foi o que me fez voltar a respirar. Comecei a falar de novo. Não foi de uma vez. As palavras vinham aos poucos, gaguejadas, tímidas, como quem sai da toca depois de muito inverno. Mas voltaram. E voltaram diferentes, menos obedientes, mais vivas. Na escola, voltei a levantar a mão, voltei a ler os textos. A professora Alzira me chamou na frente da sala um dia e disse: "Esse aqui é o nosso contador de histórias." Eu fiquei vermelho, mas não me escondi. O professor Gilmar me acompanhava de perto. Continuava ali, atento. Às vezes me chamava para ajudá-lo com os livros da biblioteca, outras vezes só me dava um aceno e um sorriso discreto. Ele sabia que eu ainda estava remendando os buracos por dentro. Depois de algumas reuniões com o conselho, decidiram que eu não podia continuar morando naquela casa. Não só por ele, mas porque a memória dele ainda morava em cada canto. A presença dele ainda se arrastava pelas paredes. Foi aí que decidiram que eu iria para a casa da tia Ivonete, irmã da minha mãe.
Nunca fomos muito próximos, mas ela aceitou. Morava do outro lado da cidade, numa rua mais quieta, perto da linha do trem. No dia da mudança, minha mãe me deu uma sacola com roupas e um beijo na testa. Chorou mais uma vez. Não pediu perdão, só disse: vai viver, filho, vai ser feliz. Eu não disse nada, só abracei forte e fui. A casa da tia era pequena, mas limpa. Cheirava a sabão em pedra e café fresco. Tinha um cachorro barulhento e uma rede na varanda. No quarto que passei a dormir, a porta também não tinha chave. E ali, deitado pela primeira vez num colchão que não me trazia medo, eu dormi. Sem choro, sem pânico, com o corpo ainda cansado, sim, mas com a alma começando a reaprender o que era repousar. A adolescência, para muita gente, é o tempo de se descobrir. Para mim, foi o tempo de me esconder mais ainda. Cresci com o medo grudado nas costas, feito carrapato. Medo de tudo, de barulho, de porta fechando, de mão levantada. Mas o pior medo, o pior de todos, era o de parecer com ele. Quando o espelho começou a me devolver um rosto mais largo, o queixo mais firme, os ombros crescendo, eu comecei a surtar por dentro. Cada vez que meu reflexo me mostrava mais homem, mais velho, eu tremia, porque uma voz dentro da minha cabeça dizia: e se você virar ele? Comecei a me observar demais, a analisar cada gesto, cada jeito de falar, de olhar, de sentar. Tinha medo de falar grosso, medo de andar torto, medo de rir de um jeito que lembrasse aquele riso sujo. Odiava quando diziam: tá ficando a cara do seu avô. Era só brincadeira, de gente que nem sabia da história, mas para mim era como se tivessem cuspido na minha cara. E o corpo, coitado, começou a sofrer por dentro. Numa noite qualquer, já morando com tia Ivonete, entrei no banheiro e fiquei encarando a lâmina de barbear esquecida na pia. Não queria morrer, não, mas queria parar. Parar de pensar, de sentir, de carregar esse peso. Cortei o braço, de leve, só para ver o vermelho sair. Era como se o sangue limpasse um pouco da sujeira que ele deixou em mim. E aí, virou hábito. Disfarçado, rasteiro. Um arranhão aqui, outro ali. Nada grave, mas constante. Um ritual sem fé. Eu não confiava em ninguém. Não me deixava tocar. Não deixava ninguém sentar perto demais. Não ria de piadas bobas. Achava todo mundo perigoso, mesmo sem motivo. E o pior é que a maioria não era. Mas, quando você cresce numa casa onde o perigo vinha do rosto mais familiar, você desaprende a reconhecer quem é confiável. Tia Ivonete era boa gente, mas também era ocupada. Trabalhava o dia inteiro, deixava a comida pronta, perguntava: tá tudo bem? De vez em quando, mas não insistia. E eu agradecia por isso, porque não sabia mais lidar com perguntas. Na escola nova, não fiz amigos. Sentava no fundo, evitava conversa, evitava tudo. Um menino tentou me emprestar um livro uma vez e eu recusei com tanta frieza que ele nunca mais falou comigo. As meninas riam de alguma coisa no corredor e eu já achava que era de mim. Paranoia e vergonha andavam de mãos dadas dentro do meu peito. A adolescência, para mim, foi uma cela. Crescia por fora e apodrecia por dentro. Cada dia mais distante de mim mesmo. Me achava sujo. Achava que, mesmo sem fazer nada, eu era culpado por existir. E aí comecei a evitar tudo que lembrasse afeto. Relações, carinho, conversa mais próxima. Achava que se me deixassem entrar na vida de alguém, eu ia estragar. A família tentava me puxar para perto. Tinha reunião no Natal, aniversário, aquelas coisas. Mas eu sempre dava um jeito de ficar no canto, sumir antes do parabéns, ir embora mais cedo. Era mais fácil assim. Até que um dia teve um churrasco na casa de um primo. Eu não queria ir, mas a tia Ivonete insistiu. Disse que ia fazer bem. Fui. Mal cheguei, já me encostei no canto do muro como sempre. Comi calado, ignorei as tentativas de conversa. Foi quando um dos primos, uns 2 anos mais velho, veio me cutucar. Brincadeira besta, sabe? Coisa de moleque. Deu um tapa leve na minha nuca, riu e disse: desencosta, Elias. Bora jogar bola, pô.
Para de ser esquisito. Mas aquele tapa, aquela aproximação, me virou do avesso. Na hora eu empurrei ele com tanta força que ele caiu sentado. Todo mundo ficou em choque. Eu saí correndo pelo portão da casa sem olhar para trás. Corri até perder o fôlego. Corri como se fosse fugir de mim mesmo. Me escondi num ponto de ônibus vazio, no fim da rua. Me sentei no chão, as pernas tremiam, o coração socava o peito. Eu tremia de nojo, de raiva, de medo. Foi ali que um senhor que esperava o ônibus das 6 me olhou com calma e disse: "Tá tudo bem aí, rapaz?" Não respondi, só fiquei com o rosto escondido entre os joelhos. Tá fugindo de quê? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça por semanas. Fugindo de quê? E pior ainda, fugindo de quem? Eu já era homem feito quando encontrei o professor de novo. Foi por acaso, se é que existe acaso em encontros assim. Eu estava indo para a cidade resolver umas pendências de banco, aquelas chatices da vida adulta que ninguém ensina, mas que a gente aprende na marra. Entrei num ônibus apertado, calorento, e sentei na última fileira, como sempre fiz. Quando levantei os olhos, lá estava ele, sentado 2 poltronas à frente, com o livro aberto e os mesmos óculos de antes. Os cabelos agora mais brancos, as rugas mais fundas, mas o jeito era igualzinho. Postura calma, olhar atento, mesmo quieto, parecia vigiar o mundo com aquela paciência que só quem viu muita coisa tem. Me deu um baque no peito. Tanta coisa veio à tona de uma vez que precisei abaixar a cabeça, respirar fundo, engolir a avalanche. Fiquei quieto até o ônibus parar no terminal. Esperei ele descer. Caminhou devagar, com a pasta de couro surrada pendurada no ombro. Parecia que não me reconheceria. Já devia ter visto milhares de alunos. Eu era só mais um nome perdido entre cadernos esquecidos. Mas quando cheguei perto e disse: "Professor Gilmar", ele virou com um susto leve, e os olhos dele fizeram aquele mesmo brilho de antes. "Elias?" Assenti, com um meio sorriso. Ele sorriu de volta, um sorriso cheio de tempo. "Você cresceu." "Cresci, ou pelo menos tentei." Ele largou a pasta e me puxou num abraço. E ali, naquele instante, eu voltei a ter 8 anos. Voltei a ser um menino sujo de medo, tremendo no canto do pátio. Mas agora, mais alto, mais velho, com os braços mais firmes. Nos abraçamos como 2 sobreviventes que se reconhecem no meio dos destroços. Ele me olhou de cima a baixo. "Tá bem?" "Agora tô. Demorou, mas tô." Fomos até uma padaria perto da rodoviária. Sentamos num banco de madeira. Ele pediu um café preto. Eu pedi o mesmo. Ficamos em silêncio por alguns minutos até ele dizer: "Eu nunca esqueci aquele abraço. Aquele dia." Fiquei olhando para o copo. "Nem eu. Você me salvou." Ele fez que não com a cabeça, com aquele jeito contido que sempre teve. "Eu só fiz o que era certo." "Não, professor. O que o senhor fez foi mais do que certo. Foi humano. Foi raro." Ele suspirou. Mexeu o açúcar do café, embora tivesse pedido 100. "E você sobreviveu. Isso já é coisa demais." Respirei fundo. Olhei para a rua pela janela. Teve vezes que eu pensei em não continuar, em ir embora de vez. Ele não perguntou por quê. Só abaixou os olhos e disse: "Mas você ficou. Você viveu. Isso já é um milagre." As palavras dele me atravessaram como faca morna. Porque é isso. A gente não precisa fazer algo espetacular para vencer. Às vezes, só continuar respirando já é um ato de resistência. Ficamos mais um tempo ali falando sobre a vida, sobre o tempo que passou. Ele contou que se aposentou, que agora dava aula só de vez em quando, mais por saudade do que por obrigação. Disse que tinha visto tantos casos como o meu, alguns que ele conseguiu ajudar, outros que não. "Nem sempre dá tempo", ele disse. "Mas com você deu. Deu porque o senhor insistiu. Insistir é o mínimo." Na hora de ir embora, ele me apertou a mão com força. "Se cuida, Elias. O mundo ainda pode ser cruel. Mas também tem gente boa. Gente que vai valer a pena. Eu queria ter dito mais, ter agradecido melhor, ter falado da vontade que deu de escrever tudo aquilo, de botar pra fora, de virar história ao que foi silêncio por tanto tempo. Mas não deu. Só consegui dizer obrigado. E naquele obrigado estava tudo. O medo, a dor, a raiva, a fuga, o corte, o abraço, a cura,
A resposta que eu não consegui dar no pátio, anos atrás, eu dei agora. A morte da minha mãe foi silenciosa. Nada de hospital lotado, nada de corrida desesperada. Ela foi indo aos poucos, como vela que apaga sem vento. Quando recebi a ligação, já sabia que aquele dia ia chegar. O que eu não sabia era o que ele ia mexer dentro de mim. O velório foi simples, pouca gente, mais flores do que rostos. Eu fiquei sentado num canto, olhando o caixão como se fosse só mais um móvel no meio da sala. Não chorei ali, não era a hora. Quando as pessoas foram embora, fiquei só, ajudando a tia Ivonete a juntar as coroas de flores. E aí veio a segunda parte, a papelada. Mãe nunca teve muito. A casa, uns móveis, umas tralhas, mas tudo isso precisava ser resolvido. Então voltei. Voltar para aquela casa foi como entrar num livro que eu conhecia página por página, mas que não queria reler. O portão ainda rangia, a calçada ainda tinha aquela rachadura no canto. Abri a porta e o cheiro me acertou. Não era cheiro de mofo, nem de limpeza recente. Era o cheiro dela. E no fundo, ainda tinha um outro, que eu reconheceria mesmo cego. O cheiro do velho quarto. Fiquei parado na porta daquele quarto por uns minutos. O sol entrava de lado, batendo nos móveis antigos. O guarda-roupa, o criado mudo, a cama encostada na parede. Toquei na maçaneta como quem testa se algo ainda morde. E entrei. O ar parecia mais denso ali. Cada canto me puxava para um dia antigo. O barulho da chave na fechadura, o ranger do colchão, a respiração pesada atrás de mim. Tudo voltou. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando expulsar, mas era inútil. Memória não obedece. Comecei a mexer nos armários, separando o que ia para o lixo, o que ia para doação, roupas dobradas, algumas ainda com cheiro de sabonete. No fundo do armário maior, atrás de umas caixas de sapato, achei uma lata velha de biscoito, daquelas decoradas que já não existem mais. Abri sem expectativa. Dentro, algumas cartas amareladas, recortes de jornal e um envelope fechado. No envelope, meu nome escrito com a letra dela. Meu coração bateu torto. Sentei na beira da cama. Passei o dedo pelo papel. Abri devagar. A letra trêmula, mas reconhecível, começou a falar comigo. Meu filho, sei que um dia você vai voltar a esta casa e talvez encontre isso. Quero que saiba que eu sabia. Eu vi e me calei. Me calei porque achei que podia proteger você ficando em silêncio. Eu estava errada. Me perdoa. Se eu pudesse trocar de lugar, teria feito. Espero que um dia você me entenda. Eu sempre te amei, mãe. Li uma vez, 2, 3. As palavras embaralhavam, a mão tremia, e aí eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Não foi o choro engolido da infância, nem o choro contido da adolescência. Foi um choro aberto, rasgado, sem medo de barulho. Um choro que não pedia licença, que não escondia nada. Porque naquele momento entendi. Ela sabia, sempre soube. E o silêncio dela não foi por indiferença. Foi por covardia, por desespero, por não saber como lutar. Isso não apagava a dor, mas mudava o peso. O que antes era raiva pura virou uma mistura amarga de compaixão e luto. Fiquei ali, com um bilhete na mão, olhando para o teto do quarto. O mesmo teto que um dia eu encarei com medo, esperando amanhecer. Só que agora não tinha mais chave na porta. Não tinha mais passos pesados vindo pelo corredor. Não tinha mais ninguém para vigiar. E, pela primeira vez, me veio um pensamento estranho, quase suave. Talvez agora eu possa dormir sem vigiar a porta. Saí do quarto com um envelope no bolso. Não levei mais nada da casa. As roupas, os móveis, os retratos, tudo ficou. Só levei aquele pedaço de papel e a sensação de que, depois de tantos anos, eu podia finalmente descansar um pouco. Porque, no fim das contas, sobreviver não é só continuar vivo. É conseguir um dia deitar sem medo de quem pode entrar. A vida que eu tive foi um amontoado de idas e vindas, como estrada de chão depois de chuva, cheia de buraco, curva inesperada e trecho que parece mais longo do que devia. Teve perda de gente que eu amava e que partiu cedo demais, sem nem dar tempo de despedida. Teve amor que começou cheio de promessa, café na cama e sorriso fácil, mas que foi se apagando até virar silêncio. A maioria não durou, uns porque eu não deixei, outros porque não quiseram ficar. No começo, doía. Depois, aprendi que tem gente que só sabe caminhar com a gente até certo ponto da estrada.
Amigos, alguns entenderam meus silêncios, minhas ausências repentinas, meu jeito de me perder no próprio pensamento. Esses ficaram. Poucos, mas bons. Outros não tiveram paciência. Sumiram como se nunca tivessem estado por perto. Talvez achassem que a amizade era feita só de festa e gargalhada, não de madrugada mal dormida e conversa atravessada. Não culpo, mas também não esqueci. As noites, essas sempre foram meu maior castigo. Passei anos deitando sem deitar de verdade, olho aberto, ouvido atento, como se a porta ainda fosse se abrir a qualquer momento. Aprendi truques para enganar o sono. Chá quente, rádio ligado baixinho, escrever qualquer bobagem num pedaço de papel. Às vezes funcionava, às vezes não. Tinha noite que eu me levantava e ficava andando pela casa até o dia clarear. Trabalhei no que apareceu. Feira, oficina, portaria, limpeza, empacotando compra em mercado. Nada glamuroso, nada de carreira longa. Trabalho, para mim, sempre foi mais que salário. Era maneira de ocupar as mãos e deixar a cabeça cansada. Não curava nada, mas ajudava a segurar o dia no lugar. Nunca tive filhos, não por falta de vontade, mas por medo. Medo de não saber criar alguém sem entregar junto minhas sombras. Sempre achei que era mais justo deixar esse caminho fechado, e, de certa forma, a vida respeitou minha decisão, mas também me devolveu crianças de outro jeito. Hoje, cuido do jardim da escola onde tudo começou. É estranho passar pelo mesmo portão que um dia eu cruzei com a mochila nas costas e o mundo nos ombros. O pátio continua cheio de vozes misturadas, passos apressados, gritos de chamada para o recreio. Eu fico do lado de fora das salas, mexendo na terra, plantando, podando, regando. Gosto de ver as flores abrirem, as árvores fazendo sombra boa. É como se, naquele pedaço de chão, eu pudesse plantar também um pouco de paz. Às vezes uma criança senta no banco perto de mim. Algumas falam sem parar, contam da prova, do cachorro, do pai que prometeu presente. Outras chegam caladas, só mexendo no cadarço ou olhando para o chão. Eu não apresso. Deixo o silêncio ficar até que ele resolva ir embora sozinho. Quando as palavras vêm, eu escuto. Escuto como quem sabe que aquilo pode ser mais importante do que parece, porque eu sei quando o silêncio de uma criança está gritando. E se eu posso ser um ouvido que um dia me faltou, então cada flor que planto aqui tem mais sentido do que qualquer outra coisa que eu já fiz na vida. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que está me ouvindo.